Oi pessoal, eu fiz um vídeo aqui falando sobre pré-natal e um pouquinho de maternidade na Holanda. Então, se você tem curiosidade, eu vou tentar organizar melhor nesse vídeo. Achei que ficou um pouquinho confuso no vídeo anterior. Vou também falar as informações que ficaram faltando no primeiro vídeo. Se você vai ter um neném aqui na Holanda, se você tem curiosidade, vou contar um pouquinho como funciona. Então, já no começo, você não vai fazer exame de sangue para confirmar sua gravidez. Isso geralmente não acontece com as mães aqui na Holanda. O que você pode fazer é um teste de farmácia. E assim que você tiver esse teste, você pode entrar em contato com um profissional que se chama Verloskundige, que é uma mistura de parteira com enfermeira. E essa pessoa vai te atender e te acompanhar durante sua gravidez, tá? Você pode entrar em contato também com o seu Hausarzt, que é um médico que geralmente cuida ali de pessoas que moram num bairro, numa região. E geralmente a mesma pessoa que vai cuidar de você vai cuidar do seu marido. Vai cuidar de outras pessoas também que moram perto de você. Então você pode entrar em contato com esse profissional também. Mas, de qualquer forma, você vai ter que entrar em contato com essa espécie aí de mistura de enfermeira com parteira. Geralmente, na clínica delas, já tem alguém, já tem profissional ecopediste. Pode ser que ela seja uma ecopediste, pode ser que tenha outro profissional lá. E essa pessoa é responsável por fazer as suas ultrassons, tá? Os seus exames de ultra. Então, as ecos, como eles chamam aqui, você vai fazer 3, 4 vezes, tá? Pelo menos foi o que eu tive acesso durante toda a sua gravidez. Você não faz tantas vezes quanto no Brasil. E eles consideram mais importantes com 13 semanas e com 20 semanas, se eu não me engano, é isso. Não é tão completo como o morfológico que geralmente a gente tem no Brasil. Eu até consegui uma autorização para participar de uma pesquisa em uma universidade para fazer um morfológico mais completo, mas é algo excepcional. Então, geralmente, essas mulheres também vão estar com você na hora do parto, e muitas mulheres na Holanda têm parto em casa e com essas profissionais. Se você precisar de transferência, se você precisar de ir para o hospital, essa profissional passa a não ser mais a pessoa ali que vai estar como primeira responsável por você. Você passa a ficar por conta do hospital e da equipe do hospital. Então, é isso. Você vai ter cobertura do plano de saúde. Então, seu plano de saúde cobre esses tipos de serviço, tanto dessa profissional quanto do ecopedista. Lembrando que, na real, o ecopedista e Verloskundige não é a mesma coisa que doula, tá? Tem gente que confunde e não é a mesma coisa. Existe doula aqui também. E a doula não entra no plano de saúde. Pelo menos eu e minha esposa a gente não encontrou. E a opção, né, de doula com cobertura de plano de saúde. E é um serviço mais caro. Vamos supor que a sua gravidez ela é considerada uma gravidez de risco. Nesse caso, você não vai ser cuidada só ou por essa enfermeira parteira de forma integral. Ou às vezes você para de ser cuidada também por ela. Então, por exemplo, se a sua gravidez começou a dar sinais de risco, às vezes eles fazem um tempo de transição. Então, você começa a ter algum atendimento, ou elas fazem contato, elas podem fazer contato com o assistente de ginecologista, com alguém da equipe do ginecologista, ou com o ginecologista mesmo, ou a ginecologista, e vão passar o seu caso. E às vezes você pode até chegar a fazer consulta, chegar no hospital. E aí o ginecologista às vezes vai achar que você pode continuar tendo acompanhamento com a Verloskundige, mas de vez em quando ele vai querer dar uma olhadinha para ver como tá o seu caso. Ou talvez você faça algum exame no hospital. Ou talvez ele peça relatórios. Ele peça feedback desse profissional. Então isso se ele achar que o seu caso tem risco, mas não tem tantos riscos assim. Se o ginecologista entender, ou a ginecologista, que o seu caso realmente é mais grave, tem mais riscos, você para de ser cuidado pela Verloskundige e você começa a ser cuidado no hospital. Então, no hospital existe uma equipe multidisciplinar,
No hospital você pode fazer parto cesárea, mas aqui na Holanda eles não gostam muito de fazer parto cesárea. Então, geralmente, eles vão tentar fazer assim... A maioria deles vai tentar fazer muita coisa aí pra tentar te convencer. Vai tentar realmente fazer com que você tenha parto natural. Eles entendem os benefícios do parto natural. E às vezes, mesmo que seja um caso que no Brasil seria indicado parto cesáreo, pode ser que aqueles ainda tentem um pouco mais fazer o parto natural. Então, se você quer um parto cesáreo, pode ser um pouquinho mais difícil de você conseguir aqui na Holanda. O serviço do ginecologista, da ginecologista e também da equipe do hospital é pago, tá? Pelo plano. Então, lembrando que aqui não existe saúde pública gratuita, como a gente tem o SUS no Brasil. Então, aqui todo mundo tem que pagar plano de saúde, é obrigatório. E o hospital também, né? Os serviços que você tiver com o ginecologista e com a equipe multidisciplinar né, do hospital, vão ser cobertos pelo plano de saúde. Vamos supor que, além da gravidez de risco, ou você não tem riscos físicos, no sentido de você não tem uma diabetes gestacional, você não tem alguma doença anterior, você não tem alguma questão paliativa. Então, vamos supor que, apesar de você não ter uma questão que eles considerem de risco físico, você já teve questões de saúde mental. Então, você já teve depressão, você já teve ansiedade, ou você é uma mãe e tem uma gravidez na adolescência, ou tem algum cenário aí diferente e que eles acham que pode precisar de um cuidado ou que precisa de um cuidado em relação ao seu emocional e a parte psicológica ou psiquiátrica, ou psicológica e psiquiátrica. Bom, nesse caso existem as POP Polis. POP Poli são lugares que têm equipe multidisciplinar voltada para a saúde psiquiátrica e psicológica das mães. Então, se você realmente já teve algum histórico, você pode ligar, inclusive, diretamente. E é só jogar no Google, procurar Pop Poli, colocar o nome de onde você mora, né, da cidade ou da região, e você pode ligar e pedir ali assistência ou atendimento. Então, eles oferecem acompanhamento durante a gravidez. Eles oferecem, inclusive, medicação, se for o caso. Lembrando que aqui na Holanda eles não gostam muito de medicar, tá? A Holanda é bem famosa, inclusive, por passar e bastante paracetamol. Porque eles não gostam de passar muitas medicações fortes. Então, muitas vezes, você vai ganhar ali um paracetamolzinho mesmo para dor e febre quando você tiver um problema físico. Mas nas Pop Polis, se eles acharem que precisa, e for seu caso, geralmente você recebe medicação. As mães que são cuidadas por Pop Poli, muitas vezes vão ter também um parto no hospital, tá? O que acontece no parto do hospital? Se você tiver um parto natural, geralmente, e é o que muitas mães que tiveram filhos na Holanda falam, você vai ser liberado em poucas horas. Então, não tem muito isso que a gente tem no Brasil, de ficar lá no hospital, de ter um tempo maior de repouso. A minha coelhinha correndo. Então, geralmente, isso não acontece muito. E aí, você vai ser liberado em poucas horas com seu neném. Se você tiver um parto cesáreo, aí você pode ficar no hospital, talvez ali 2 dias. Isso pode acontecer. Mas, como que eu vou dizer? Não é o padrão. E aqui, geralmente, você vai ser mandada para casa mais cedo. Quando você for mandada para casa, você tem direito, pelo plano de saúde, a ter um serviço de Kransor. O que é isso? Você pode jogar esse nomezinho no Google. K-R-A... Eu não me lembro se são 2 As ou se é um só. M-Z-O-R-G. Que basicamente é uma moça, geralmente é uma mulher, né? Às vezes uma mulher mais velha, que vai ir até a sua casa durante os primeiros 7 dias. E dependendo do lugar, né? Você pode, talvez, dependendo da empresa e tal, e da instituição, receber aí uma pessoa por uns 10 dias na sua casa. E essa pessoa vai te ajudar a cuidar do bebê.
E ela também pode te ajudar com pequenas tarefas da casa. Do tipo, lavar uma vasilha, ela vai guardar a vasilha ou organizar, sabe, alguma coisa. Geralmente elas lavam vasilha, podem passar um paninho ali, dar uma limpadinha no chão. E elas te ajudam com banho, elas te ajudam com troca de fralda, elas te ajudam te acompanhando na amamentação. Então, isso também é coberto pelo plano de saúde. Você não precisa pagar um valor extra, você só precisa se cadastrar, tá? Então, se cadastrar no site de uma empresa que você escolha. Lembrando que Veloskunderi... Meu vídeo parou. Lembrando, gente, que Veloskunderi e Kranzor, você vai ser atendido de acordo com a sua região, tá? É bem difícil, às vezes você gosta de um outro lugar, mas não é perto da sua casa. Vai ser difícil que você seja atendido por esse outro local. Você até consegue, se morar numa cidade pequena, ser atendido por alguma cidade próxima. Mas é bem difícil, assim, você conseguir ser atendido por um lugar muito longe. Então, você precisa procurar serviços próximos à sua casa. O hospital também. Geralmente, você é atendido por um hospital próximo à sua casa, né? Então, se você mora no interior, e é o caso, né, meu e do meu esposo, talvez você não tenha um hospital tão perto de casa, mas eles vão te indicar hospitais que façam parto e que não sejam muito longe da sua casa. A mesma coisa para o Pop Poli. Então, também você vai ser indicado para um local próximo à sua casa. Em alguns hospitais, você pode ter serviços multidisciplinares. Então, você pode ter um Pop Poli funcionando no hospital. No mesmo hospital, você pode ter uma equipe multidisciplinar com ginecologista. E dentro dessa equipe mesmo, você pode ter uma Veloskunderi, tá? Então, às vezes, no próprio hospital, se você tem gravidez de risco e tem questões de saúde mental ou já teve, você pode conseguir todos esses serviços no mesmo local. Então, se você não tem gravidez de risco, você pode ter perto de casa Veloskunderi. Você pode ter, de qualquer forma, Kranzor, também próximo à sua casa. Se você tem uma gravidez de risco, você pode ter ginecologista. Vai ser um hospital mais próximo da sua casa, geralmente, que vão te indicar. E se você tem questão de saúde mental, você pode ter. E questão de risco, você pode ter Pop Poli, Kranzor e a equipe de ginecologista, todas mais próximas da sua casa. No parto, geralmente, quando é no hospital, você pode convidar, se eu não me engano, 2 pessoas e 3 pessoas, máximo. Para alguns exames, eles não vão permitir que você seja acompanhado por mais de uma pessoa e não vão permitir a entrada de crianças. Isso acontece, por exemplo, na ultra de 13 semanas, 22 semanas, tá? Bom, então vamos supor que você teve já o parto, você tá com seu neném. E agora, né, quem vai olhar por esse neném? Você vai começar a receber o serviço, né, o seu bebê vai começar a ser olhado por uma equipe especialista em bebês, tá? Então, você também vai ter isso coberto pelo plano de saúde. Bebês até 18 anos, criança não paga o plano de saúde na Holanda, tá? E isso independe do valor que você recebe por mês. Então, assim, independentemente da sua situação financeira, o seu bebê, sua criança, não vai pagar plano de saúde até os 18 anos. E outro detalhe importante, já inscreve o seu bebê para Kinderopvan, né, que são as creches e escolinhas de crianças pequenas, enquanto você está grávida. Porque aqui só tem 3 meses de licença maternidade paga, tá? Não são 6 meses como no Brasil. Eu sei que existem outros esquemas, mas a licença maternidade padrão e paga, né, que a gente conhece de 6 meses aqui, são 3 meses. Então, é importante que, além de se inscrever nessas instituições que eu expliquei, você se inscreva numa Kinderopvan enquanto você ainda estiver grávida, especialmente se você morar numa cidade grande, tá? Eu conheço algumas mães que já inscreveram o bebê delas quando elas estavam com 3 meses, outras com 4, outras com 5. Então, se você não tem certeza se na sua cidade tem fila de espera e você não quer correr o risco de ter que voltar a trabalhar ou procurar emprego e não poder aceitar o emprego por não ter uma creche ou uma escolinha para o seu filho, é importante que você pelo menos visite, tá? Se você morar numa cidade pequena,
e para você ter certeza que seu filho vai poder ter um lugar para estudar. Outra coisa também que é importante você ficar atenta às datas para se inscrever são as questões de ajuda do governo. Dependendo da sua renda, você pode receber outros tipos de ajuda, mas todos os pais aqui recebem a cada 3 meses um benefício, tá? Uma ajuda aí para os seus filhos. Então, isso também é importante que você fique atento. Aqui a amamentação também é muito incentivada, mas eles vão te perguntar, tá? Durante a sua gravidez, se você quer amamentar, né, em tempo integral, se essa é a sua ideia, se você quer amamentar e também da fórmula, ou se você quer só da fórmula. Então, eles vão te incentivar, é só amamentar, mas eles vão te perguntar sobre. Bom, eu acho que a princípio foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Eu sou consultora de sono, trabalho com bebês de 0 a 2 meses, eu tenho uma empresa chamada DH Babies, com meu esposo, e se vocês quiserem saber de qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, podem perguntar ou procurar a gente no Instagram. É isso.